Olá, sou Priscila Chacerro, eu vou dar continuidade no seu ensino e hoje nós vamos aprender sobre ficha técnica. Então a ficha técnica, ela é o que faz todo o procedimento de uma cozinha. Ela não é só uma receita, é dela que eu vou saber quais ingredientes eu vou ter que ter para a minha produção, quais equipamentos, quais utensílios que eu vou usar para aquela preparação. Então, se eu sei o que eu estou preparando, eu sei o que eu vou usar. Vou começar na ficha técnica e também a gente chama de receituário padrão. O nome da preparação. O nome da preparação é importante porque você já tem uma noção do que você vai fazer. Mas preste atenção, eu vou fazer a torta da tia Penha. Eu não conheço a tia Penha, eu preciso saber o que vai nessa torta. Então eu sempre coloco assim, se for fazer um prato comum, então um virado de couve, geralmente a gente sabe como é que faz um virado de couve. Agora, uma torta da tia Penha, aí você vai ter que identificar o que é essa torta, tá? Então no nome, eu vou já colocar o nome e já especificar o que seria isso. Depois, a gente entra para o grupo ou subgrupo desse preparo. É uma entrada, é uma guarnição, é um prato proteico, é uma sobremesa, é um refresco. Qual o grupo ou subgrupo dentro da minha preparação que entra essa ficha técnica? Colocando nome e grupo ou subgrupo dessa preparação, nós vamos entrar nos ingredientes. Os ingredientes, eles devem ser escritos da forma que entra no prato, para manter o mise en place, que é o montar a praça. Então, se eu primeiro vou usar o azeite, ele tem que estar lá no ingrediente azeite como primeiro, ele não pode estar lá embaixo. A gente também tem que colocar nos ingredientes sempre água. Então, mas eu vou ter que pôr água quando eu faço arroz, quando eu faço feijão? A gente tem que entender que algumas pessoas têm facilidade com cozinha, outras não. Então a gente tem que colocar todos os ingredientes. Então os ingredientes têm que ser de forma sempre que se coloca primeiramente na panela ou num prato para montagem. Nos ingredientes é importante também a gente colocar e especificar qual ingrediente. Então, se eu vou usar arroz parbolizado, arroz integral, arroz refinado, branco, feijão jalo, feijão preto, eu tenho que identificar. Imagina que para feijoada tem que ser feijão preto. Tem pessoas que não gostam de feijão preto e na feijoada dela é feijão carioca. Então a gente tem que especificar todos os ingredientes, o mais possível e detalhado que você conseguir. A gente tem que colocar nos ingredientes peso bruto e peso líquido. Por que isso? Vamos ver que eu comprei um abacaxi. Quando eu compro um abacaxi, ele vem com casca e coroa. Mas eu não vou usar a casca e coroa na minha produção. Então eu tenho o peso bruto, né, que é o abacaxi com casca e coroa, e tem o peso líquido, é o peso do alimento pronto para começar uma cocção ou para já fazer uma montagem de prato para eu comer. Separar por produção. Eu vou fazer um macarrão ao pesto. Eu não vou colocar nessa produção todos os ingredientes de uma forma corrida. Eu vou separar. Macarrão. Qual tipo de macarrão você usou? Penne, parafuso, fusilli, bucatini, tagliatelle? Qual tipo de macarrão? Qual massa você usou? Aí eu vou lá e coloco um espaço e coloco molho pesto, rúcula, manjericão, alho, ora pro nobis. Qual o pesto que você usou? Então, se eu estiver fazendo um bolo, eu ponho a massa, ponho o recheio e ponho a cobertura. Cada preparação tem a sua ficha técnica, mesmo porque é com a ficha técnica que a gente vai, ao final, entender o nosso rendimento, para ver quantas pessoas a gente vai atender e também para a gente saber o custo dessa preparação. Colocou ingrediente de forma que o primeiro ingrediente é o primeiro que eu vou usar na minha preparação, no meu modo de preparo e na minha produção em si. Coloquei peso bruto, coloquei peso líquido e aí a gente faz o modo de preparo. Então o modo de preparo, ele vai ter que usar verbos ou no infinitivo ou no imperativo. Infinitivo, colocar, fazer, mexer, adicionar. Ou no imperativo, mexa, coloque, faça.
sempre seguindo essas regras de verbo e sempre ou no imperativo ou de forma do infinitivo. No modo de preparo, você também vai separar por preparações. Bolo, preparação da massa, preparação do recheio, preparação da cobertura. Sempre bem separado. E usando os ingredientes da forma que foi colocado anteriormente, na ordem de uso. Palavras difíceis de entender, a gente vai evitar. Então, agregar. É uma palavra simples, talvez, no nosso dia a dia, mas colocar ou coloque fica mais fácil para um modo de preparo. A gente tem que pensar quem é que vai ler. Colocar todos os passos da preparação, o mais claro possível. Então, adicionar a cebola brunoise, às vezes repetir o corte que está lá nos ingredientes, tá? Ao final de uma ficha técnica, é interessante a gente colocar o rendimento. Fez a preparação, você vai pesar toda essa preparação, descontar o peso ou da panela ou da travessa. E aí você vai ter o valor real da sua preparação no geral. Com essa preparação, com esse rendimento final, você vai dividir em porções. Dividindo em porções, você vai saber quantas pessoas você vai conseguir oferecer aquela preparação. Em preparações futuras, em situações futuras, você já sabe quanto você tem que preparar para quantas pessoas. E com isso também o custo total da sua preparação. Então você gastou tanto e assim você vai tendo uma boa noção de quanto você gastou e para quanto você pode vender. Essa foi sua aula de ficha técnica.